Boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Eu hoje recebo aqui o autor Rudá Ventura e nós vamos falar sobre o seu novo livro que acabou de ser lançado pela editora Patuá. Ele teve também o seu lançamento na Flip, aqui esse ano, né, em Paraty. O Rudá também vai contar isso pra gente. Eu só vou aguardar o meu convidado entrar para iniciar esse bate-papo. Te faço esse convite a ficar aqui comigo nessa próxima hora. Eu estou entrando um pouquinho antes para fazer todos os testes e os ajustes para esse papo acontecer, cheio de X, né? E esses S's no final para esse encontro, tá bom? Nós tentamos fazer tem uns 15 dias, não conseguimos, mas hoje sai esse Bora Conversar. Eu só vou aguardar ele entrar aqui para começar a dividir tela comigo. Ele acabou de entrar, eu já fiz aqui uma rápida apresentação. Ele para dividir tela comigo hoje, sem problema. Vamos aguardar aí. Tá aqui com meu roteiro. Vamos ver se divide tela. Não foi. Não foi. Espera aí que eu vou tentar de novo. Vou esperar um pouquinho. E aí, Rudá, você está aí? Me avisa, o que aconteceu aí? Escreve aí, por favor. Você não conseguiu? Não apareceu? Eu vou te chamar novamente, então, Rudá. Chamando, vamos lá. E aí, não recebeu ainda? Vamos lá. E aguardando o Rudá. Agora você vira a tela. Tá me vendo, Rudá? Tô te vendo. Você fez um suspense, eu falei, ih, meu Deus. É emoção, né? Com emoção. Então você está É me emoção. vendo. Que bom que a gente vai conseguir fazer por aqui, porque aí eu acho que a sua galera também vai poder entrar. Olha, o Bruno já está te mandando aí um salve. Um abraço pro Bruno. Valeu por estar presente. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer aquelas perguntinhas. O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Você está me vendo bem aí? Como é que tá para você? Sim, para mim, o áudio, a imagem tá tudo ok. E hoje, felizmente, por enquanto tá rolando tudo bem. Qualquer imprevisto a gente, né, vai conversando, mas por enquanto tá tudo ok. Você tá me ouvindo bem também? Tá tudo... Eu estou tão feliz que você conseguiu entrar aqui, dividir tela, mudar. Você nem sabe. Você nem sabe. Avisar aqui, perguntar para quem está aqui com a gente, está ouvindo, a imagem está boa, dá esse feedback, dá esse retorno para a gente, por favor, Fabiola, Bruno, acho que a Maria também está aqui, dá esse retorno para a gente. Bora começar, Rudá? Sim, Bora? ok. Claro. Falta um minutinho, porque eu combinei, só para compartilhar, eu tinha combinado com o Rudá, da gente entrar o horário 7h40. Mas, obrigado, viu, Maria? É minha mãe, Maria Alice. Maria Alice, eu adoro seu filho, dona Maria Alice. Tá? Um beijo. A gente conversa por DM depois. Adoro seu filho, um querido. Eu tinha combinado com ele 7h40, mas aí ficamos com medo. Falei, vamos entrar um pouquinho antes, porque vamos poder fazer todos os testes. Eu falei, hoje sai esse Bora Conversar. Eu tinha combinado tudo em off com ele. Mas hoje ele arrasou. Ele entrou aqui, dividiu tela, podemos conversar. Antes, eu queria entrar num papo com você aqui. Quem mandou conversar comigo antes, né, Rodar? E que me chamou muito a atenção e eu queria dividir. Porque quando você falou sobre poesia, o que as pessoas pensam sobre e como é que ela funciona e funcionou para você desde cedo. É a segunda vez que você está aqui comigo. Eu acho que você não tinha contado dessa forma tão interessante de como a poesia foi acontecendo
e quando você decidiu, foi uma coisa atrás da outra, uma chamando a outra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Dá. Obrigado, Sim. bem-vindo. Bom, primeiro agradecer o convite. Prazer poder participar do Bora Conversar novamente. Primeira vez foi em 2021, foi muito bacana, foi uma conversa muito construtiva na ocasião. Pode falar. Você estava lançando o Então, naquela ocasião, eu já havia lançado há alguns anos o Pré-Amar, que foi meu Pré-Amar. primeiro livro, e a gente conversou sobre ele e conversou sobre educação, principalmente os trabalhos que eu realizo, né? Palestras, apresentações, que a gente retoma um pouquinho hoje. E então foi muito bacana, 2021, até aquele momento bem difícil que a gente estava vivenciando. Então, foi uma conversa leve e que, felizmente, houve um retorno muito bacana de pessoas que acompanharam. Então, como eu disse, é um prazer. E em relação a hoje, quando surgiu essa oportunidade agora no segundo livro, Área, de novamente conversar contigo, achei muito bacana, porque, como eu disse, a gente chegou até a conversar sobre isso, né? Redes sociais, o Instagram no caso, infelizmente a gente tem que ser muito assim, muito franco, muito realista. Boa parte do que é compartilhado em redes sociais, em boa parte das vezes, não semeia reflexão, assim como não semeia respeito, infelizmente. E então, quando a gente tem a oportunidade de conversar em uma plataforma e poder compartilhar algo que vai o oposto do que, no geral, a gente percebe. Então, uma conversa acessível a quem quiser participar sobre educação, sobre cultura, sobre respeito. Então, é muito bem-vindo, né? É prazeroso, tanto para mim, acredito que para ti, quanto para quem acompanha. É uma oportunidade de a gente usar um veículo que nem sempre aparecem coisas que a gente concorda para poder oferecer o oposto. Eu acho que é isso que a gente pensa também como propósito, né? Se a gente acredita que algo não está num caminho que a gente concorda, então a gente oferece um outro. E não fica reclamando só, porque reclamar não muda a realidade. Muda quando a gente semeia algo diferente. Então, é um prazer. Em relação à pergunta que você fez, de antemão também agradecer quem está por aqui, né? Os amigos, minha mãe em especial, pela presença dela, e que ela está sempre presente, apresentações, entrevistas. Então, agradecer a todo mundo. E em relação ao que você perguntou, é curioso porque até em apresentações que eu realizo em escolas, eventos culturais, muitas vezes as pessoas me perguntam a respeito da poesia, o porquê a linguagem poética, né? O porquê você escrever poesia, ainda mais num país onde pouco se lê. Logo, a poesia acaba sendo uma linguagem menos acessível, porque ela exige, ela é subjetiva. E aí eu costumo responder: ninguém escreve poesia. Você vive poesia. A poesia é parte de ti. Então você percebe a poesia acima de tudo no seu olhar. A poesia ela está no olhar. As palavras são uma extensão. Uma pessoa ela pode escrever se ela sentir que tem uma proximidade com a palavra e ela se prepara muito, porque antes da palavra vem o silêncio. Você só escreve se você lê. Esse é um ponto chave também. Não existe mágica. Ninguém escreve se não lê antes. Para você ser um bom escritor, você precisa ser um bom leitor. Não tem mágica. É estudo. Mas, assim, como eu havia dito, a poesia ela está no olhar. Então você pode perceber a poesia numa pintura, numa escultura, numa conversa, ou acima de tudo, onde a poesia ela é mais plena, a natureza. É na natureza que a gente percebe a poesia de forma mais plena, intensa, sublime. Há pessoas que, por ter facilidade com a palavra, tornam a percepção que tem no olhar nas palavras, e aí surgem os poemas. Entende?
Então, geralmente, quando me perguntam, é isso. Não existe, eu quero escrever poesia. Eu vou escrever porque, de alguma forma, desculpa, pode ser uma linguagem interessante. Se você tentar fazer isso, pode até escrever, mas vai faltar, ao meu ver, o essencial, que é a alma. Esse é o ponto-chave da poesia, independente de estilo. Então, quando a gente havia conversado um pouquinho, né? É, desde muito pequeno, desde criança, eu sinto a poesia na forma como eu percebo as coisas. E aí entra um ponto, tá Você, desde ouvindo? muito pequeno, percebe e sente a poesia. Mas você não escrevia. Não. Você Esse é um sentia a ponto, poesia e não escrevia. Explica sim, esse ponto para a gente, por sim, favor. esse é um ponto interessante que a gente conversou um pouquinho a respeito, e na primeira entrevista não. Desde pequeno, a poesia, esse olhar, eu percebia, vamos usar um termo que depois eu posso até conversar um pouquinho, mas vamos usar o termo hipersensibilidade, que até na psicologia ela é bem assim presente. Desde pequeno, essa hipersensibilidade, então sentir as coisas de forma muito intensa. É claro que isso tem dois lados, é uma moeda. Se você sente tudo. Se você sente tudo, você sente pontos prazerosos e pontos que não são. E aí leva tempo para você aprender a entender e canalizar. E aí comigo foi interessante, por quê? Porque a linguagem, desde muito pequeno também criança, já na escola, professores também percebiam uma facilidade na escrita e também na fala. A linguagem, a exposição de ideias, a facilidade de formar argumentos sem muito tempo para isso. E o falar para as pessoas de pequeno, né? Pequeno mesmo. Mas quando eu comecei a me aproximar e comecei a desenvolver, né, na escola, né, o escrever, o estudo, eu comecei a perceber também essa facilidade na linguagem, na escrita, mas eu não escrevia poesia. Esse é um ponto. Geralmente, quando se escreve, as pessoas, você escreve de pequenininho, você lê de pequeno. Poesia, não. Na verdade, por volta dos 13 anos, esse é um ponto interessante também. Em torno dos 12, 13 anos, eu, vamos ao termo intuição. Eu percebi que um dia eu iria trabalhar com a escrita, que eu iria escrever. Eu sentia. E aí eu percebi que, para isso, eu precisaria primeiro apurar a linguagem, estudar, silenciar, porque a palavra é como um fruto. Primeiro você precisa semear. Pode falar. Mudar. Mas aí quando você está falando isso, você lá com seus 12, 13 anos, você era bom em redação? É isso? Professores percebiam isso? E o que você gostava de ler? Sim, então, na verdade, sim, eu quando era pequeno, escola, eu sempre assim tive facilidade, não que a nota seja propriamente um reflexo pleno. Tem pessoas que vão muito bem e na escola e não necessariamente vão ter êxito, ou o conhecimento não necessariamente vai ser efetivo, assim como o contrário, mas às vezes é um sinal. Eu, quando na escola, desde pequeno, tinha um rendimento que assim era bem alto, na linguagem e nas outras matérias também. Era algo que até beirava um pouco até um certo é, é, perfeccionismo, que aí é um outro lado que não é tão positivo, mas sim. Então, a linguagem, as matérias de humanas, todas as matérias, eu tinha um rendimento muito alto, alto mesmo, entendeu? Em todas. Mas as humanas, história, geografia e as línguas, a redação, aí ficava mais evidente, por causa do falar, do expressar ideias, formar argumentos. Às vezes os professores é engraçado que falavam para mim, espera, isso vai vir à frente. Que às vezes tinha uma matéria e aí sentia uma facilidade de aprender, era curioso isso. E depois eu Tá. vim a trabalhar como professor e eu comecei a perceber algumas coisas. Mas, assim, desse ponto, tinha esse lado de uma facilidade e no que você perguntou da linguagem, ficava mais perceptível. Mas, pode falar, desculpa, você quer me perguntar alguma coisa disso. Você não respondeu o que você gostava de ler. Ah, sim, sim, E, não. e aí, pegando, você vai falando, eu quero pegar os ganchos para me Sim, sim, enlouquecer. sim.
você gostava de ler e se você era um jovem introspectivo sim, e se a poesia foi esse refúgio. Ou será que sim, ela é? Então, você já tem um sim, gancho sim. aí. Sim. Não, eu até como a gente teve uma pré-entrevista, um bate-papo assim, então tem algumas coisas que são bem bacanas, que eu estou tentando puxar um pouquinho, né? E aí eu vou encaminhando dentro de algumas perguntas que a gente havia trabalhado, conversado e hoje novamente. Então, na verdade, do que você me perguntou, na escola, assim, tinha vamos dizer, um aprendizado dentro daquilo que era oferecido pelos professores, a poesia, um pouco mais à frente. Quando eu entrei no ensino médio, que aí a gente começa a ter a literatura propriamente, e aí foi algo que me marcou muito, porque junto com a história e geografia, que já eram conhecimentos que estavam presentes e ampliaram de sentir paixão pelo aprendizado, veio a filosofia e a sociologia, que é no ensino médio. Aí ficou mais intenso, porque era um conhecimento para mim que fazia muito sentido. E aí me puxava mais a querer aprender. E veio a literatura. Eu tive, felizmente, excelentes professores, tanto no Fundamental 2 quanto no médio. E isso também contribuiu, porque alguns professores começaram a perceber essa facilidade e acabavam instigando. Então, a literatura no ensino médio, quando eu comecei a ter a literatura, aí realmente, especialmente alguns movimentos, em especial o movimento romântico, a terceira geração principalmente, o condoreirismo, Castro Alves, que eu já comentei algumas vezes, é o poeta brasileiro que mais me influenciou. Então, quando eu entrei em contato com a obra dele e de outros poetas, aí realmente ampliou. Mas, respondendo a tua pergunta, para não deixar de lado, que eu lembro que você me perguntou, como que se deu, né, a, a escrita. Isso é curioso, porque, na verdade, em torno de uns 13 anos, antes do ensino médio, ainda no fundamental, eu percebi, como eu disse, usando a palavra intuição, eu percebi que em algum momento eu iria escrever, eu sentia. E aí eu percebi que para escrever, eu precisava antes silenciar. A palavra ela precisa amadurecer. Você pode até ter facilidade com a palavra, mas ela é um fruto. Para ela germinar, ela precisa primeiro amadurecer e ser semeada. Você sabe Isso é que silêncio e é estudo. Pode falar. o silêncio, o estudo, e, de novo, eu preciso ressaltar aqui que nós podemos agora conversar em off, só nós dois. E aí, Sim. quando você ficou falando, você falou isso comigo, ficou maturando aqui o seguinte: você sente, mas não teria que escrever para não esquecer? É isso que eu achei interessante. Esse é um ponto interessante também, de algo que eu havia comentado. Em algumas apresentações, as pessoas também percebem e falam. Eu, de pequeno também, começou a surgir uma certa facilidade de memória. Então, assim, o gravar, não decorar. Quem decora, esquece. O decorar, você esquece. O gravar, ele diz respeito a outra coisa. Gravar diz respeito, vamos usar 3 níveis, que é para mim como funciona. Desde pequeno, e principalmente quando eu comecei a desenvolver os trabalhos, e aí, desculpa, vai no gancho do que você perguntou, uma facilidade da memória de gravar as palavras, a imagem das palavras, é como se eu pegasse o papel e tivesse facilidade para gravar as letras. É como se elas perpassassem de certa forma, fossem assimiladas de forma natural. Além disso, o gravar pelo som. Então, quando eu leio alguma coisa, é como se o som ele ressoasse no poema. Então, acabo gravando dessa forma. E, por fim, a sensação. Então, eu não recito poemas ou autores que, de alguma forma, não fazem sentido para mim. Por quê? Porque aí entra nesse terceiro ponto. Quando eu gravo no sentido de um autor, é porque aquilo está ressoando. É como se, de alguma forma, instigasse. Então, grava na emoção. Entende? Então, aí do que você perguntou, a poesia é interessante. Hoje que eu trabalho, tem momentos que, como eu disse para ti, a poesia você vivencia. Então, não é quando eu quero. Eu vou sentar agora e vou escrever um poema porque está faltando 2 para o livro. Isso não existe. Para mim, não existe. E para escritores que me influenciaram também não.
né? O que acontece assim, a poesia ela ressoa o tempo todo. Por isso que eu falo, é uma moeda. E aí entra o ponto para eu fechar para não deixar de te responder. Eu percebi que antes de escrever e amadurecer a palavra, eu precisava silenciar para aprender o que o meu olhar pudesse ensinar, tanto de momentos bons quanto de momentos difíceis. Até porque o principal mestre que a gente tem na vida não é o sorriso, ao contrário, é o percalço. Não, isso não é uma romantização da dor, pelo contrário, mas é entender que é na dificuldade que você tem a oportunidade de aprender e apurar o olhar, apurar a poesia. É um aprendizado. Claro que isso são coisas que não são simples, leva tempo. Voltando, o curioso é quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, muito novo, né? Respondendo. Todas essas perguntas eu estou lembrando, eu vou puxando. Se eu era introspectivo. Na verdade, hoje em dia, Lana, você esqueceu, não? Hoje em dia, as pessoas me veem como alguém comunicativo, né? Eu não sou tímido. Só que tem os dois lados. Eu sou introspectivo até hoje. Então, ao mesmo tempo, diariamente eu preciso de um tempo meu. Tanto que as pessoas tentam entrar em contato comigo no WhatsApp e não conseguem, eu deixo desligado. Seja para ler, para pensar, para lidar com situações que eu achei que não foram legais. Então, é como se, de alguma forma, eu precisasse de um tempo, sempre, para lidar comigo, para me lidar com aquilo que eu percebo. Até porque eu sou muito racional também. Então, o que acontece? Eu sempre fui introspectivo e ainda sou hoje em dia, mesmo sendo comunicativo. Mas quando eu era pequeno, eu não era tímido, mas eu era muito intimista. Eu não era uma criança de ter muitos amigos, e também era muito de observar e muito de estar comigo mesmo, entende? E aí, o que acontece é que também é curioso que nesse período, 12, 13 anos, é curioso, porque passava na minha mente nesses momentos de solitude, eu não vou usar a palavra solidão, porque às vezes ela vai num ponto que às vezes soa um pouco negativo, quando na verdade não. A solidão, ela é bem-vinda, se você sabe lidar com ela. Aí eu uso a palavra solitude. Para mim, com 12, 13 anos mais ou menos, passava ideias na minha mente, que é curioso, porque não é típico de uma criança de 13 anos. Eu ficava pensando sobre significado da vida, sentido, propósito, coisas que, entre aspas, são reflexões que às vezes você tem depois de uma certa idade, ou no fim da vida. E aí o que acontece é que nessa idade, junto com essa percepção que eu percebia que refletia sobre coisas que não eram habituais, isso me levava também a não ter muitos amigos nessa idade, eu era mais na minha, entende? Mas também essa questão de sentir de forma muito intensa levou tempo para eu aprender a lidar, porque é como se fosse um volume. Aí o termo que eu falo, hipersensibilidade, vai longe, né, na psicologia. Eu não vou entrar, porque senão a gente vai pegar inteiro o bate-papo. Mas o que acontece, básico, até porque algumas pessoas que me leem até falam, nossa, uma poesia intensa. É porque eu sinto assim. Não é uma tentativa de fazer intensa, entende? O que acontece, vamos dizer que para mim, é como se minha percepção, desde pequeno, fosse como, vamos dizer, um volume de um rádio. É como se de pequeno esse volume tivesse um pouco amplificado ou um pouco ajustado, vamos usar o termo que não é tão correto, mas mais alto, mais intenso o volume. E aí, para quem trabalha com artes, fala, isso é ótimo. Sim, hoje em dia, que eu aprendi a lidar, mas não é tão simples, porque é as duas coisas, você sente tudo, entende? Então leva tempo. E aí, dentro disso, eu comecei também, nessa idade novinho, para fechar aquilo que você me perguntou, eu percebi que eu iria escrever um dia, mas eu precisava silenciar para amadurecer, para aprender coisas que a vida tinha me ensinar antes de propriamente escrever. E aí o que acontece? Eu passei a vivenciar a poesia, mas não gravar a poesia. Eu não escrevia. Você fala, como assim? Que é a pergunta que você me fez. Como? A poesia, ela, como eu te disse, ela permeia, você sente ela. A palavra é uma extensão. Tem pessoas que são analfabetas, no sertão, por exemplo, e tem uma poesia belíssima, mesmo não escrevendo. É isso que às vezes as pessoas não percebem. A poesia ela está no olhar.
entende? E aí eu fui apurando. Aí eu estudei muito, procurei observar muito, procurei aprender muito o que a vida tinha a me ensinar, especialmente nos momentos difíceis, que não foram poucos. E aí eu procurei aprender. E aí depois eu acabei fazendo uma graduação, licenciatura em História, que a princípio eu não pensava em fazer um ensino propriamente superior. Eu gostava de estudar de uma forma passional autônoma. Aí fiz, valeu muito a pena e continuando estudando. Aí surgiu a oportunidade de lecionar, lecionei por um bom tempo, foi outro ponto que apurou meu olhar, o lidar com a criança, com o adolescente, faz com que você ensine, mas muito mais que ensina, aprenda. E aí, num determinado momento, Mudar, pode eu falar. preciso te interromper. Porque Claro, você claro. está falando e nós temos um tempo aqui. Sim, sim, senão vai embora só. E eu quero falar de outros assuntos com você. Claro, claro. Eu preciso entrar no livro. Claro, claro. Inclusive, nós temos um combinado que eu vou pedir ele já já. Mas antes, eu preciso dizer que tem uma galera aqui com a gente e eu tenho que mandar beijo. Tem a Fabiola, tem o Silnei, Meu Maria de Lourdes. irmão, O Silnei é seu irmão? sim. A Fabiola mandou um abraço para ela. A Fabiola é uma amiga, faz tempo que a gente não se vê, mas Beijo, um Fabiola. grande beijo para ela. Maria de Lourdes, Rita de Pádua, Rosane, verso e avesso. Não, verso underline avesso. Entrou aqui, então, beijos. Um abraço para todo mundo aí. Um Fique aqui com a abraço. gente e mande perguntas. Se quiser fazer alguma pergunta, Claro, claro, fique à vontade. Eu estou olhando aqui, claro. eu estou de computador aqui olhando. Então, manda sua pergunta que eu faço para Eu estou só olhando aqui para ti para não perder aqui a linha, mas qualquer pergunta, o pessoal pode se sentir à vontade para fazer. E obrigado de novo pela presença. Budá, por favor, o que você separou aí para gente? Eu Sim, queria que sim. você me citasse, fique à vontade para falar Claro, agora. claro. Abrir Então, livro. claro. Tá dando para me ouvir bem? Porque às vezes dá uma travadinha. Aqui está perfeito. Quem está com a gente aqui também, vamos até esperar esse feedback. Quem está aqui com a gente, está escutando a imagem, o vídeo, está tudo legal? Dá um ok aí para a gente, por favor, enquanto o Budá se prepara para recitar um poema aqui para a gente. Te fala um pouquinho Sim. sobre isso. Claro, claro, Fabio. Então, uma coisa que eu ia falar, até sobre o livro, até para ter oportunidade de apresentar ele. Área é um livro que foi publicado esse ano, recentemente, pela editora Patuá. Então, mandar um abraço para o Eduardo Lacerda, editor, todos da editora Amanda, a Clara, que fez o prefácio, um abraço e um agradecimento, que o livro ficou lindo. Nós vamos falar mais. Sim, sim. Sim. E Área, só explicar o significado. Área é um livro que traz muito reflexões existenciais. Tem muito também de uma influência, vamos dizer, de filosofia existencialista. Vai muito nessa linha do que a gente conversou, está conversando. Alguns conceitos como significado, propósito, o vazio, a necessidade de você encontrar o que te leve à autotranscendência. Então, são conceitos presentes. Área é uma analogia, o termo. Área é uma palavra que é presente principalmente para quem é músico, né? Basicamente, na ópera, principalmente, área é um momento que, vamos dizer, durante a ópera, um solista ou uma solista cantam sozinhos no palco. Aquele momento faz parte da ópera, mas ao mesmo tempo tem uma autonomia. Ou seja, é uma analogia com a nossa própria vida, entende? Cada pessoa tem a sua área. Ao mesmo tempo, a gente vivencia e segue o nosso caminho de forma autônoma, mas tudo que a gente faz de positivo e negativo afeta diretamente as pessoas, assim como as atitudes delas nos afetam também. Por isso, área, entende? Então, é um livro que traz muito dessa reflexão. E também, assim, em resumo, pode falar. Já que você está explicando o livro e não recitou o que eu pedi... Não recitei. Você vê que Vamos falar do livro, daqui a pouco você recita. Só lembrando,
nós temos hora. Você vai me controlando aqui o tempo, que eu não estou nem olhando o horário. Você sabe que... Eu vou separar para a gente poder Claro. ter uma pílulazinha Sim, sim. de poema. Mas, Claro. o que você está falando, como é que você... É isso que eu acho interessante, Dá. Você separa em capítulos, você vai escrevendo. Como é que você ordena os seus poemas quando você está me explicando aí, Sim. né? Pra gente. Então, faz essa sim, sinopse dele claro. para transformar em um livro. Então, Fábio, tem determinados momentos. Eu tenho uma poesia, vamos dizer, mais lírica, que é aquela poesia mais passional, mas ao mesmo tempo tem uma poesia mais social, em que claramente aquilo que eu percebo e aquilo que eu defendo fica implícito, sem propriamente uma percepção política partidária. Não, mas de uma forma em que fica claro para gerar reflexão. Então, por exemplo, o ambientalismo é muito presente no meu trabalho, assim como a poesia social. Essa reflexão social no sentido de você se perceber dentro de um todo e perceber que a tua atitude afeta dos demais e que não é justo você viver numa sociedade que tem pessoas que são bilionárias enquanto tem gente passando fome na porta da sua casa. Entende? Não faz sentido. Então a poesia é uma forma também de questionamento, de reflexão. Há trabalhos que eu faço que acabam sendo publicados em revistas literárias e que não necessariamente entraram no livro, porque não estão em sintonia propriamente com a dinâmica do livro, que é o que você me perguntou. A área propriamente, ele tem uma construção. Então os poemas são divididos em 4 capítulos, respondendo o que você me perguntou. Basicamente, o primeiro capítulo é o prelúdio, fazendo uma alusão à música, o momento do preparo, em que a palavra vai começar a ressoar. Depois vem o cascalho. Cascalho faz referência ao solo. Existe uma imagem que eu vou mostrar depois no livro. Um dos principais elementos do livro é a roda da carroça, que é um elemento muito simbólico. Para quem lê o livro vai entender. A roda da carroça ela faz uma referência à ciclicidade, ou seja, um movimento contínuo. E assim como na roda, ora você bate o solo, você está embaixo. Ora você está acima. A construção do livro tem esse sentido. A hora que bate abaixo, o cascalho, a pedra, são os poemas mais racionais, mais críticos. A poesia mais social, que é essa linha do que você me perguntou da construção. Quando a roda está acima, que seria o momento de boa aventura, digamos assim, a brisa, aragem basicamente a brisa, o vento leve. Então seria o momento que a roda está girando e você está acima. Então é o momento que o vento bate. São os poemas mais líricos, mais leves, digamos assim. E por fim, o último capítulo se chama Perenidade, ou seja, aquilo que se perpetua, fazendo uma referência à ciclicidade, é contínuo. O fim é o início, sempre. Isso tanto num contexto de vida inteira quanto no próprio dia. O crepúsculo é o quê? Sempre. O fim da noite, o início da manhã. Eles estão ligados. Às vezes é a nossa percepção que não permite entender isso. Há uma dualidade, até no próprio aprendizado. Então a perenidade são os poemas mais existenciais, mais reflexivos. Inclusive muitos poemas que também dialogam a vida e a morte. Não a morte num sentido mórbido, muito pelo contrário, a morte como uma reflexão da vida. Você só entende o valor da vida porque você sabe que um dia vai morrer. Existe hoje essa ótica do viver para sempre. Sendo muito franco, na minha percepção, isso é bobagem. Porque o que torna a gente humano e faz a gente valorizar o dia é saber que um dia ele acaba. É isso que faz a gente perceber que há um valor e um propósito. E é necessário amadurecer para perceber isso, entende? Olha, você já me deu um gancho para um outro Bora Conversar, né? Que eu nem vou falar minha opinião aqui para não render um outro Bora Conversar. Então, espero que você tenha concordado. Bora conversar depois sobre isso. Budá, quando você fez lá o seu primeiro livro, sim, de novo, eu acho isso muito interessante, essa construção de roteirizar isso. sim, Qual é a diferença desse primeiro, lá do pré-amar, sim. para esse segundo?
sim. Existe uma certa continuidade em relação a uma percepção, porque, na verdade, ambos os livros foram escritos pela mesma pessoa. E que, no decorrer dos anos, vai apurando o olhar, mas, como eu havia dito, a poesia está no olhar, então, naturalmente, elas saem de uma percepção de mundo. Então, logo que há temáticas dos dois livros que dialogam, mas, ao mesmo tempo, construções distintas. Pré-Amar é um livro que traz reflexões também existenciais, mas de um outro momento. Pré-Amar, basicamente, faz referência também a uma analogia. Pré-Amar é a maré cheia, né? Quem é da praia sabe o significado. Pré-Amar é a maré cheia. Você fala, mas por que maré cheia? Porque, fazendo uma analogia a essa questão existencial, basicamente é o momento de você silenciar, e eu volto a dizer sempre isso. A palavra só tem sentido se antes houver o silêncio. Aprender, se escutar, para amadurecer. Então, esse é o momento... Eu até anotei isso, eu achei de uma profundidade, né? Silenciar para amadurecer. Eu achei isso tão forte, assim, realmente acaba nos levando para uma reflexão, não é? E isso você, desde muito novinho, já com essa percepção. Isso eu acho tão, de novo, a gente vai em outras áreas, né? Você que tá desviando agora, hein? Não vai desviar. Eu estou brincando. Que se você perceber, seu Rudá, são 8 e 11. A gente já tá chegando na nossa metade aqui. Sim, você sim. um poema ainda para te Sim, sim, sim. Mas é que assim, eu sou educado, você me faz pergunta eu respondo, não tem como. Não, mas estou brincando. Mas assim, dessa percepção do silêncio, eu volto a pontuar, porque é importante em tudo, não é só na escrita. Numa conversa, o tempo que a gente vive hoje em dia, em que as pessoas têm certezas de tudo, é curioso, porque quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe que as certezas elas são muito frágeis. Entende? É por isso que é tão importante você silenciar para aprender, antes de querer opinar, até porque a opinião é frágil. O silêncio te leva ao argumento, que é um outro patamar. Mas voltando do que a gente estava conversando, então, basicamente, existe esse momento da palavra. E a pré-amar, basicamente, é isso. A maré cheia é exatamente o momento em que a palavra surgiu. É o momento de se fazer ouvir. É o mar, é a cheia dele. Existe um momento anterior, que a maré baixa. Entende? Tudo tem uma analogia. Mas pré-amar, ele tinha uma construção bem pontual do que eu vivenciava naquele período. Dialoga, mas esse livro é um outro momento, até porque esse livro ele vai muito em sintonia com uma poesia existencial e com esses conceitos que eu falei de significado, sentido, propósito e, acima de tudo, autotranscendência. Autotranscendência, também resumir para não fugir, é um conceito que é muito presente tanto na filosofia quanto na psicologia. Diz respeito a você sair de si. Ou seja, autotranscender é quando você perpassa a si mesmo e passa a olhar ao que vai além de ti. É nesse momento que surge altruísmo, empatia e propósito. É quando você percebe que a vida ela tem sentido real, quando você encontra um valor e um significado que vai além do seu umbigo. É aí que você, de alguma forma, caminha em direção oposto ao vazio. Vai muito em sintonia com um escritor, que eu não vou entrar, porque aí seriam 2 horas só dele, mas me influenciou bastante, que eu estudei ele na pós-graduação, Viktor Frankl. Ele foi um psicólogo, o pai da chamada logoterapia, que é a psicologia existencial, terapia existencial. E ele vai muito nesse sentido. A necessidade de você sair de si para enxergar uma realidade que supere o seu umbigo. Então, o livro ele tem esse diálogo. Então, como eu disse, tem pontos em comum com um pré-amar, mas num outro patamar. Então, é isso. E vamos recitar um poema. E a música, Rudá? A música é um outro... Sim. A música é muito... A música é interessante também, que eu cheguei até a bater um papo contigo, o Fábio te bate papo, né? E educação, então é bacana. Pena que não dá para estender tanto, né? Mas coisas que eu cheguei a comentar contigo sobre a música é interessante, porque eu não tenho família nas artes, na música, nem na literatura. E aí
a música, geralmente a pessoa trabalha com música, ela vivencia a música de pequeno, seja num contexto familiar, ou então ela quer trabalhar com música e começa a desenvolver. No meu caso, não. A música é curiosa porque ela surge de uma forma bem pragmática, se fala muito. Eu comecei a estudar música há alguns anos, simplesmente porque eu percebi que, para eu compartilhar a palavra e poder gerar reflexão dentro daquilo que eu gostaria, seria importante que eu tornasse acessível. O livro ele é acessível para quem abre. Infelizmente, num país em que pouco se lê, ele tem limites, infelizmente. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer palestras em escolas, recitar para os alunos, que é um ponto que a gente já havia conversado, fazer apresentações para tentar trazer a poesia de forma mais acessível, mas também tem um limite. E aí o que eu falei? Bom, qual que é a forma mais acessível da poesia no Brasil? A música, a letra. Claro, depende da dinâmica que a letra seja construída, mas é um outro ponto que eu não vou entrar. Aí eu fui decidir estudar música para poder trabalhar a poesia nessas duas vertentes, o livro e a letra. Aí eu estudei música, e tem todo um caminho, e aí cheguei a trabalhar um tempo em bares, né, fazendo música típica de barzinho, até em parceria William Agari, ótimo músico. E aí, hoje em dia, paralelo ao livro... Você cantou o quê? MPB? Então, na época, a gente fazia rock nacional e MPB, principalmente. Então, fazia muito Cazuza, fazia Legião, fazia muito Lulu, entendeu? Vai muito... Pode falar, desculpa. Sobre isso? Não entendi. Temos vídeos sobre isso? Então, algumas coisas até em contra de música, mas o que acontece? Como o caminho são caminhos que se comunicam, mais distintos no sentido do trilhar, eu precisei focar no livro, primeiro, na literatura. Então, eu até parei, né, o tempo que fazia do bar, para focar no primeiro livro, aí publiquei, depois fui desenvolver o trabalho do segundo. Então, existem alguns materiais de música, mas eu fui deixando de lado. Agora, até aproveitando o gancho, né, antes que desvie da música que você abriu, agora que eu estou desenvolvendo, em parceria com a Audrey Alves, que é uma excelente musicista e que, felizmente, a gente passou a desenvolver um projeto musical, a gente começou a compor juntos e sentiu que estava havendo uma sintonia muito bacana e a gente decidiu, além da composição, desenvolver um trabalho em parceria. O estilo de som é folk rock. Então, tem muito esse lado do arranjo, da harmonia. O nome do projeto com ela se chama Rios Flutuantes. Eu até convido quem puder e gostar, quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está preparando, em breve a gente vai lançar o primeiro single e começar a desenvolver apresentações em São Paulo. Então, Rios Flutuantes, claro, o nome fica implícito, né? A questão ambiental, né? Então, vai muito nessa... E como é que Não vai entendi. mudar? Como é que vai funcionar? É voz, violão? Sim, a princípio, sim, a princípio, o projeto nosso é um dueto. Então, é autoral, o projeto ele é basicamente autoral, e eu canto e componho, a Audrey compõe também, ela é guitarrista, ela é pianista, então, assim, digamos que uma mesclagem dos trabalhos de ambos em prol desse projeto, entende? Então, a princípio, a gente tende a desenvolver um trabalho, como eu disse, depende do local, voz e violão, mas depois a gente tende a inserir outros elementos, mas sempre seguindo uma ótica de dueto. O projeto somos nós dois. Você viu que eu comecei a falar do área e você já me levou para o projeto que eu iria falar. Você viu, agora você está proibido de falar. Você vai só escutar. Quer dizer, você vai ter que falar. O single já tem data para ser lançado? Não, então, por enquanto, a gente vai lançar nesse segundo semestre. Mas, assim,
Isso, a gente vai, como eu disse, como eu estou com o trabalho da literatura, eu levo paralelo, né? E sem contar os trabalhos também da educação. Mas a gente vai lançar agora nesse segundo semestre nas plataformas, por isso que eu convido a acompanharem no Instagram, o perfil nosso de trabalho, onde a gente vai compartilhar tudo, é o Instagram, @rios flutuantes, tudo junto, Deixa eu tá? colocar aqui. Por favor. Então, lá a gente vai começar a compartilhar os trabalhos pouco a pouco e... Pode falar, desculpa. É @rios flutuantes. Sim, @rios flutuantes, tudo junto. Tudo junto. O perfil é do Instagram. É um perfil recente, a gente criou há pouco tempo. Colocando aqui para a galera que está aqui com a gente. Não, eu vou entrar depois de terminar a entrevista e vou ver se o senhor está seguindo lá, porque senão é brincadeira, né? É o segundo e último convite de entrevista que eu aceito. Se eu entrar lá e se não estiver seguindo, falei, mas é brincadeira, né? Expliquei. Vem cá, Rodar. Por favor, a gente vai continuar falando do livro. Claro, claro. Para fazer. Preciso sinalizar que são 8h21, 8h21. Então, olha quanto tempo passamos aqui. Por favor, recite para a gente um poema. Claro. Conversa boa é assim, passa, você nem percebe, tá? Pô, eu vou recitar. Primeiro eu vou mostrar o livro, né? Porque, pô, assim... Aproveita, já faz o merchan dele. Como é que eu faço para encontrar? Sim. Claro, claro. Claro, eu vou mostrar aqui na câmera, fica um pouquinho, mas só para ter uma ideia, esse é o livro, estou deixando aqui o livro, tá? Aqui a contracapa. O livro ele está disponível, ele está no processo final de pré-venda, então pode ser encontrado, se entrar no meu perfil do Instagram, Rudaventura, no Instagram, tudo junto, Rudaventura. Lá está o link também do livro, onde encontrar, no site da Editora Patuá, www.editorapatuá.com.br. O link está na bio do meu perfil do Instagram, vocês conseguem encontrar. Em breve ele vai estar disponível também na Amazon, né? Quando passar a pré-venda, ele entra no Amazon. Então, tem alguns trabalhos que eu tenho publicado pouco a pouco do livro no Instagram, poemas avulsos. Algumas revistas literárias já publicaram, daqui a algumas semanas vai ser publicado numa revista de Portugal, que até eu fiquei super feliz, né? O poema foi lançado agora e já vai ser publicado alguns poemas em uma revista literária de Portugal. Então, acompanhe meu Instagram que vocês vão ter bastante notícias. O poema agora, o primeiro, são 10 poemas que eu vou recitar, né? Tô brincando. Tiver até 10 horas. 10. Não dá tempo, não dá tempo. Então, assim... Eu combinei 3 com você, não foi? Foi 3? Você combinou 4, mas a gente vê o que dá tempo. Isso aí. Não dá tempo. A gente faz de acordo com o que der tempo. Olha, eu vou recitar um. O primeiro que eu vou recitar é um poema que ele é bem... Como é que eu posso dizer? Ele vai um pouco nessa linha do que a gente conversou sobre poesia social, propósito. Ele se chama Vereda. Ele integra o capítulo... Deixa eu só pegar aqui para vocês. Só um momentinho. Abrir aqui para não... Só um segundinho, por favor. Vereda integra o capítulo Cascalho, que são os poemas mais reflexivos, sociais, críticos também. Eu vou ler para vocês. Vereda. Se tens dúvida do percurso, olha quem caminha ao teu lado. Vê se são pobres e aflitos, os que clamam ser escutados. Nota-se a quem tem fome. Ouve-se a dor é presente. Mira o pranto e a sede. Sente-se, enxergas mais claro. Segue os que pedem amparo e fala pelas bocas em silêncio. Se tens dúvida nestes tempos, olha quem caminha ao teu lado. E ao estender tuas mãos, saberás se há a vereda certa.
Mudar, quando você está escrevendo, você já vem para você ali toda essa construção? Ou você escreve um pedacinho, daqui a pouco você volta mais um pedacinho? Como é que Então, você Fábio, faz? depende, não tem uma fórmula basicamente, como eu te falei, lembra, por isso que eu sempre pontuo esse lado do olhar, é o tempo todo, para mim é o tempo todo, como eu até te falei, do gancho, né, no momento que eu senti já maduro, que era o momento de começar a escrever, depois, aí eu comecei, e aí fui desenvolvendo, até de certa forma as coisas foram acontecendo relativamente rápidas, mas teve todo um processo. Então o que acontece? Basicamente para mim, tem momentos que eu estou tomando banho e eu começo a pensar um poema e o poema enquanto eu estou inteiro. Aí, como eu tenho facilidade para gravar, eu gravo, quando eu saio, eu pego um papel e escrevo. Aí eu jogo no meu computador e depois eu vou lapidar. Porque existe, como eu faço toda a revisão do meu trabalho, então existe um motivo para cada vírgula, para cada ponto. Então tudo, né, não é simplesmente escrever, não, tem que fazer todo o processo de lapidação, que é o que seria o Olavo Bilac que falava do ourives, que é um processo de ourives mesmo, você lapida depois. Então tem poemas que eu escrevo uma parte, depois eu sinto que falta algo, eu deixo arquivado, passado um tempo, no momento que eu sinto que eu devo voltar nele, eu abro e faço. Mas geralmente as coisas são bem intensas, bem intensas. Tem momentos que eu escrevo e aí eu é, é, sinto de uma forma muito intensa aquele poema e eu só paro quando eu concluo, entende? Aí depois eu lapido, mas é um processo que muitos poemas eu faço eles inteiros, né? É uma conclusão contínua a cada processo. Só que tem trabalhos, como eu disse, que de repente eu sinto que não está pronto. A letra de música também vai numa linha. Se fala, não sei se é uma pergunta que você faria, como você sabe se é um poema ou letra? Geralmente me perguntam isso. Ambos têm melodia. O poema ele tem uma melodia, tem uma sonoridade, ele tem uma rítmica. Só que o que acontece? O poema, desculpa, não ouvi o que você falou. Você falou sobre isso e me veio o Cazuza, né, daquele Sim. poema que ele escreveu para a avó dele, né, foi para a avó, e que depois musicou, né, o Ney Matogrosso gravou, mas era um poema que ele Sim, escreveu. sim, sim, É sim. uma coisa linda, né? Sim, é um processo que é muito particular de cada um. Como para mim tem essas duas dinâmicas da poesia e da música, né? Então o que acontece? Para mim, eu sei que é um poema, porque eu começo a escrever ele sentindo que ele vai ser um poema. Vamos usar de novo o termo intuição, no sentido de perceber o que eu estou fazendo. Geralmente, quando eu estou escrevendo um poema, eu recito ele. Tanto que o recitar para mim, quando eu estou escrevendo, é o momento que eu sei se eu vou ter um ponto, uma vírgula ou uma reticências. É a forma como eu sugiro a leitura para a pessoa. A pontuação no meu trabalho é essencial, entende? Então o que acontece? Tem uma musicalidade, mas eu sei que eu não vou cantar ele, eu vou recitar. Então eu sei que é um poema, não é uma letra de música. Quando é letra, para mim é muito claro que quando é letra, o que eu compus até então sozinho e agora no processo com a Audrey, é curioso porque geralmente eu sei porque eu começo a desenvolver a letra e a melodia tudo junto. Eu começo a escrever e já cantando. Já, vamos dizer, no tom que eu vou cantar depois. É tudo junto o processo. É tudo junto. Então, eu sei que é uma letra de música porque eu estou compondo ela. Tanto que eu já vou escrevendo e depois eu gravo a melodia para não perder. Esse processo foi num processo de composição de música solo, né? E agora com a Audrey é um processo similar, entende? Que de repente em alguns ela me passou uma introdução, né, um solo em cima. Então depende muito, mas como eu te disse, é particular de cada trabalho. No meu caso, eu sempre tenho um papel por perto. Às vezes eu estou na rua, aí eu pego o celular, às vezes no metrô, eu começo a pensar e percebo que aquilo é muito bom. Algo que eu estou sentindo, algo que eu observei que mexeu comigo. Aí eu paro, ligo o celular e já recito o trecho que eu estou pensando. Quando eu chego em casa, para não perder, jogo no computador e começo a trabalhar. Geralmente é assim, a poesia ela está presente o tempo todo, entende? Dá 8h30. Nós temos, eu estou aqui cronometrando o Rudá.
Tem 10 Papo minutos. curto, vamos. Tem 10 minutos. Eu acho que os 4 que eu combinei não vamos conseguir. Mas 2, acho que a gente Claro. consegue. Não, fica Um, tranquilo. nós vamos fechar. Eu quero, você vai recitar um agora. E no Claro. final do nosso papo, você vai recitar para fechar com chave de ouro o nosso tão esperado encontro, né, Rudá? Então, separa mais Tá, um assim, aí. pode falar. Enquanto isso, eu vou mandar um beijo. A Rosângela acabou de entrar aqui, então um beijo. A Maria Nascimento também entrou, beijo. A Gioneide, beijo. E também tem a Gi, mas eu não sei a Gi.egídio. Beijo também. Fica aqui com a gente, porque o Dá vai recitar mais um poema. Ele já recitou um aqui. Entrou também o Felipe. Felipe Martinho. Bem-vindo, beijo. Ele recitou Olha, primeiro Vereda. Agora ele vai recitar mais um pra gente. sim. Eu vou para facilitar, até para a gente conseguir aproveitar ao máximo, eu vou recitar, não são longos, então 2 na sequência. Aí eu consigo jogar um para o final depois. Eu vou recitar o primeiro, chama Alvorada. É um poema que faz parte do 3º capítulo, Aragem, poema mais lírico. Então, só pegar aqui. O Felipe te mandou um salve, tá? Um abraço, Felipe. Obrigado pela presença. Rô, um beijo para você. Todo mundo que está presente, obrigado. Obrigado pela presença, um prazer. Alvorada, ele é um poema, como eu disse, mais lírico e vou compartilhar com vocês e na sequência já faço outro. Alvorada. Espero um sol esta chuva. A noite é curta em único abraço e o fado espreita nosso arbítrio. Deixa-te contar meu silêncio e deixa-me calar em teus lábios. Cada beijo é um abrigo. Deixa eu dormir em teu sonho e ao fechar meus olhos, mostra-me a luz. Que lindo, tá? Obrigado. Na sequência, o poema que eu vou recitar para vocês, ele é reflexivo. Claro que tem um certo lado crítico, mas no sentido de reflexão. Esse é um poema que se chama Religare. Ele faz parte do último capítulo, Perenidade. Religare. Religare, fazendo uma referência breve, religare, na verdade, é uma palavra latina que faz referência a religar. Sendo breve, a palavra religião é uma palavra. Existem algumas referências da origem desse termo, distintas. Uma delas, que não é por todos aceita, mas é uma referência que é bastante compartilhada, é essa. Religião, teoricamente, também viria de religare, ou seja, reconectar com algo que vá além de ti, algo que te faça novamente autotranscender. Então, basicamente, a religião seria algo que nos conectaria com algo que vai além de nós mesmos. Esse poema é um poema que eu digo que é um pouquinho crítico, porque o que acontece? Em todas as religiões, a gente percebe o valor da palavra, da passagem, do livro sagrado. Mas existe um lado que vai além da palavra, que é o ato. A gente vive num país que a maioria se afirma como cristão, a maioria, em diferentes segmentos, católicos, evangélicos, espíritas, diferentes segmentos. Então, em teoria, se a maior parte se afirma como cristã, em teoria a gente viveria no paraíso, porque em teoria o cristianismo ele seria os ensinamentos de Jesus, alguém que viveu há mais de 2000 anos e pregava a empatia, respeito, altruísmo, o valor do que você é, muito mais do que você tem. Muitas vezes ele se portou de uma maneira crítica à usura. Muitas vezes ele, inclusive, foi bem imperativo contra mercadores da fé, pessoas que exploram a fé alheia, que fazem fortuna às custas da fé dos outros, algo que a gente percebe uma certa similaridade com o tempo atual, né? Curiosamente. Então você fala, pô, mas se o país, a maioria é cristã, por que a gente não vive no paraíso? Porque tem uma distância grande entre o que a pessoa fala
e o que ela vive. Tem uma distância muito grande entre aquilo que você decora e repete a esmo e aquilo que você vivencia no teu dia a dia, fora da rede social, fora de holofote, fora da câmera para gravar e depois mostrar para os outros. Então, esse é um ponto. Religare fala sobre isso. Não é minha intenção apontar dedos, até porque a autotranscendência, a reflexão é algo que você faz com você mesmo. Ninguém te ensina. Só cabe cada um avaliar suas próprias condutas, né? Até que ponto você repete passagem, até que ponto você vive elas. O poema fala sobre isso. Religare. Menos importam nossas crenças. Menos valem hinos que atos. Há quem creia no Deus que é três. E há quem creia ser muitos, um. Há quem o enxergue sobre a terra. E há quem o encontre junto ao mar. Há quem toque Deus nas plantas. E há quem o semeie em sorrisos. Há quem fale com ele em preces. E quem o escute no silêncio. Juras emudecem. Gestos ressoam. Menos importam nossas crenças. E mais, quem nos tornamos ao cultivá-las. Aí está dada a mensagem, né, Rudá? Está dada a mensagem. Como eu disse, cabe a cada um refletir sobre ela. O que chama a atenção, como eu falei para ti, é fazendo a reflexão sobre o Brasil, num país em que a maioria se afirma como cristã, ou seja, seguidor de alguém que pregou, acima de tudo, o respeito e o amor. É curioso que a gente não viva num paraíso, né? Muito pelo contrário, a gente vive no oposto. Então, cabe a cada um refletir até que ponto você está repetindo palavra a esmo, até que ponto você está vivenciando. E se é o número... E até que ponto você acredita em quem está falando sobre isso, né? Porque cai exatamente nisso que você está falando. Tem a atitude, tem o que ela Sim. faz, tem a ação. Sim. Tão perfeito o que você está falando, mas eu nem vou dizer o que eu pensei aqui, porque... Enfim, senão acaba a entrevista. Enfim, mas está acabando. E eu preciso falar da parte que eu queria que você contasse como aconteceu, Oda, a sua parceria com a editora Patuá, para a gente poder fechar um então, a Patuá sobre a Flip. E já escolheu o último poema? Claro, já. Então, a Patuá, a Patuá, como eu disse, novamente agradecer o Eduardo Lacerda, que é o editor-chefe, e cada um da editora, que foi um processo super assim prazeroso, leve, e que me levou a ter bastante alegria com o lançamento. Basicamente, eu já conheço a editora há um tempo, ela é bem conhecida em São Paulo, alguns amigos escritores já haviam publicado por ela. E o primeiro livro eu publiquei pela Laranja, original, muito bacana também. E nesse, a minha intenção era publicar pela Patuá. E aí, quando foi... Eles recebem originais e eles decidem sobre o original que vai ser publicado. Mas, além disso, eles fazem uma chamada... que tem sido pontual durante o ano, nos últimos anos, que é uma chamada comemorativa para Flip, que é a Festa Literária de Paraty, que é um dos eventos literários mais esperados, né, no Brasil. E aí eles recebem originais para essa chamada, e aí os livros que são escolhidos, eles recebem muitos. Os que eles escolhem, que são selecionados por eles, são lançados na Flip. E depois são lançados na cidade de origem de cada escritor. Então, felizmente, eu enviei, tive a alegria, o prazer de ter meu livro escolhido, selecionado por eles. O livro ele foi publicado recente, foi publicado agora, né, na Flip. O lançamento oficial dele foi no dia 2 de agosto. Vai haver um outro lançamento em São Paulo, provavelmente em outubro. No meu Insta, volto a falar, acompanhe, porque lá eu vou colocar data, horário, vai ser um lançamento muito bacana aqui em São Paulo. E então, assim, foi um prazer poder contar com a parceria deles. O livro, como eu disse, me surpreendeu positivamente, eu já conheci o trabalho deles, mas ficou assim muito bonito, tanto no sentido gráfico quanto no sentido do resultado final.
Então, até agradeço novamente a cada um. Agradeço de novo a Clara, não sei se ela está aqui, que é uma poeta, uma escritora excepcional, uma amiga. Ela escreveu o prefácio. Procurem ela, o trabalho dela. Clara Baccarin. É uma poeta, uma escritora excelente. E ela está no Insta. O trabalho dela é muito bonito mesmo. Então, e como eu disse, o livro eu tive a alegria de lançar na festa literária, foi muito bacana, e agora eu estou divulgando o máximo possível, né? Então, reforça para a gente. É pré-venda que você falou, né? Então, fala o site Então, sim, e sim. vai estar também na Amazon, é isso? Porque o livro, nesse processo inicial, né, de venda, ele é processo chamado de pré-venda. Então, é um momento que você encontra no site. Então, se entrar no meu Instagram, vai ver um link na minha bio. Clicando lá, é redirecionado diretamente para a página da editora Patuá e para a página do meu livro. Lá a pessoa tem a oportunidade também de ler outros 3 poemas que não são esses que eu recitei, até para conhecer mais. Tem 3 poemas lá, tem um pouquinho da minha bio, tem também um trecho do prefácio da Clara, e lá, se a pessoa quiser comprar, ela já consegue clicar e comprar. Nas próximas semanas, ele vai continuar no site, só que aí a pessoa vai conseguir encontrar na Amazon também, né? E quem for no dia do lançamento e quiser comprar lá, também pode comprar, até porque a Patuá ela tem uma livraria que fica na Vila Madalena, chama Patuscada. É um espaço muito bacana. E é um espaço que ele é um centro cultural, uma cafeteria e uma livraria. Muito bacana o espaço, tem eventos culturais muito legais para quem é de São Paulo. Procurem, Livraria Patuscada. Então, quem quiser comprar indo direto lá, pode comprar o livro lá, direto. E quem comprar, eu autografo, seja no evento ou pessoalmente, me convida para um café que eu autografo o livro, não tem problema. Eu preciso mandar aqui um beijo para todo mundo que ficou com a gente. Para a Rosângela, que ficou, que passou, que vai ver depois. A Tati Sim, entrou, um beijo. O Vitor entrou agora, um beijo. Toda a galera que ficou aqui no nosso papo. Eu faço assim, eu estou com o meu computador aqui com a tela aberta, então claro. eu vou poder olhar e dizer o nome de todo mundo. Então, Felipe, Rosângela, Maria, a Joneide, beijo para todo mundo. Se eu esqueci alguém aqui, o Ailton, não sei se é esse o nome, a mãe do Rudá que ficou aqui com a gente, um beijo, tá certo? E Rudá, passamos da hora, viu? Passamos 8h42, então passamos por uma hora de bora conversar. Te agradecer, é sempre um prazer, eu gosto demais de você, viu? Você tem falei isso para você, né? Esse olhar que deixa a gente, coloca, transporta, né, na tua poesia para essa reflexão, né? De existência, de vida, né? De o que a gente está fazendo aqui, do que realmente importa. Eu acho que você tem esse poder com as palavras, né? E que não é qualquer um, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo. É a segunda, mas eu já sei que é a terceira, a quarta. Quando você estiver pelo Rio ou quando eu estiver em São Paulo, não há dúvida que a gente vai se conhecer pessoalmente, tá certo? Não, em breve na medida do possível, quando a gente estiver divulgando mais o projeto musical, a gente vai conversar a respeito. Com certeza vai ser um prazer. Combinadíssimo, combinadíssimo. Vamos combinar. Fábio, pode falar, desculpa, eu te cortei. Não, só de antemão agradecer cada pessoa que esteve presente, todos. Agradecer em especial minha mãe, que ficou até o fim. Mãe, Obrigado, mãe. E cada pessoa que esteve presente. Obrigado mesmo pelo carinho, pelo tempo disponível, né, na conversa. o nosso papo E aqui, né? O nosso papo fica guardado aqui. Eu vou sim, marcar um dia também, porque aí tanto a galera dele quanto a minha, enfim. sim. E depois a gente compartilha pílulas também, né, para poder ver. Então, o que acontece? Primeiro, que eu falei, agradecer todo mundo, em especial a minha mãe. Te amo, mãe. Obrigado por estar presente na entrevista. Te agradecer bastante, Fábio, porque é um prazer participar, o bate-papo que a gente tem, parabenizar teu trabalho, porque é um trabalho que semeia respeito, cultura, educação, numa plataforma que nem sempre
favorece a isso. Então, te parabenizar porque faz muita diferença, entende? Faz mesmo. Então, parabéns. Agradecer todo mundo e eu vou recitar um poema para finalizar, que é um poema que ele está presente no capítulo final. O mar, tanto no primeiro livro quanto nesse, ele é, digamos que, uma entidade, vamos usar esse termo, muito presente no meu trabalho. O mar é meu templo, sempre foi, entende? O mar é onde a poesia ela se torna mais plena no meu olhar. Então, não é coincidência que vão encontrar muitos poemas do mar no primeiro, no segundo e em letras de música. Esse poema, ele se chama Santuário. É um poema que eu escrevi, claro, para o mar, em especial para uma praia que foi a praia que eu nasci. Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu costumo dizer que a gente nasce duas vezes. A primeira é quando a gente chega ao mundo, a cidade que a gente nasce. A segunda é quando a gente desperta para ele. É quando a gente encontra um motivo que faça valer a pena cada segundo. É quando a gente percebe que há um propósito, ou que a gente pode escolher um, que faça valer. Esse é o segundo nascimento. O meu segundo foi no mar. Foi lá que tudo começou, inclusive a palavra. A poesia começou lá, de uma forma plena. Esse poema é uma homenagem ao mar, em especial a essa praia que eu nasci, as Astúrias, o Guarujá. Então, vou ler para vocês e novamente agradecer todo mundo e que a gente valorize mais o silêncio, porque certamente o maior aprendizado, os maiores aprendizados que a gente pode ter na vida, primeiro, é conosco. As respostas estão dentro de nós próprios, mas a gente primeiro precisa silenciar. Segundo, a gente precisa ter humildade para entender que há respostas que levam tempo. E outra, existem perguntas que são precisas no momento de serem feitas, né? E a gente às vezes faz perguntas erradas. Então, é preciso a gente silenciar mais e emitir menos opiniões. E aí certamente a gente vai aprender muito mais com a gente próprio. Santuário. Aqui encontrei minha fé e o destino da areia. Aqui eu nascera e soube naquela noite que eu retornaria ao morrer. Nesta praia eu tocara o céu e ao mergulhar em suas águas eu abri meus olhos. Não há nada além da imensidão. Não há nada além de instantes que nomeiam a eternidade. O antes tem a forma do sal e o tempo suas margens permeia. Aqui escutei o mar e aqui eu adentrei minha casa. Obrigado. Que lindo. Eu que te agradeço, Rudá. Aplausos para você. Muito, muito, muito Obrigado. carinho. Sucesso nessa sua caminhada aí, porque a gente sabe, né? Falamos sobre isso, né? Sobre a leitura, mas eu acho que é resistência, né? Tem esse sabor da resistência. Você vê que quanta gente ficou aqui com a gente, acompanhando, né? Você acabou de fazer. Só para a gente fechar, eu sei que eu já passei o horário, que eu já estourei aqui o Fica à horário. vontade, você que manda. Fica à vontade, você que manda. Como é que é para você essa recepção, esse feedback das pessoas com a tua literatura, com a tua poesia? Como é que ela funciona isso para você? Então, tanto aqui, né, quanto pessoalmente, nas apresentações, em escolas e eventos culturais, é muito gratificante quando você fala e é escutado, quando você percebe que houve tanto tempo de silêncio, de aprendizado, de estudo, de leitura, e que quando você sente que é um momento de compartilhar a palavra, ela faz sentido para as pessoas que escutam, independente de número. Eu não estou preocupado com número, cada pessoa é um universo. Se o que eu digo faz sentido para um universo, para mim já faz muito, muito sentido. Então, mas assim, as apresentações são muito gratificantes, porque
Sempre que eu começo a falar, isso desde o começo, é curioso que às vezes até tem um burburinho, lugares que o evento tem palavras ressoando, pessoas falando, e de repente começa a falar e as pessoas silenciam. Isso é muito assim curioso, né? E gratificante também. Então eu só tenho a agradecer, porque sinceramente a escrita, a palavra, a música, o falar, para mim ele tem um sentido. Eu não comecei a escrever, não comecei a me apresentar e não comecei a compor porque eu pretendo buscar, vamos ao termo holofote. Sinceramente não. É porque eu sinto que há palavras que podem ser ditas, compartilhadas e gerar reflexão. É em prol delas que eu falo. Como eu disse, existem alguns pontos que são muito caros para mim. E é em nome deles que eu escrevo. Ambientalismo, a poesia social, a crítica a determinadas posturas de consumo que a gente vivencia, a hipocrisia de defender algo, mas vivenciar outro, sabe? O desrespeito com a natureza. A minha poesia, acima de tudo, ela é um diálogo com a natureza. Tanto que por isso que muito da minha influência de formação vem da cultura indígena. Muito. Eu devo muito ao aprendizado que eu tive, vamos dizer, num nível acadêmico? Sim. Mas eu devo mais ainda ao aprendizado que eu tive com a cultura indígena. Foi lá que eu entrei em contato com o que é mais caro para mim, que é o ambientalismo. Então, assim, quando eu percebo que as pessoas escutam o que eu tenho a dizer, independente de concordar ou não, mas escutam e refletem, então faz entender que valeu a pena e vale a pena cada esforço e aquele propósito pelo qual eu me prontifiquei a escrever e seguir tem valido a pena. É isso que mais conta para mim. Então eu só tenho a agradecer. Vou dar, então, para fechar o nosso papo, cadê o livro? Mostra o livro aí pra gente de novo. O livro está aqui. Olha ele. Não, bota ele na tela, cadê? Aí, ó. Tá certo. Vou dar. Aqui, contracapa. Muito sucesso para você na sua caminhada, viu? Foi um prazer, como sempre. No nosso primeiro papo aconteceu a mesma coisa, conversando, falando, a hora passou e a gente não deu conta. Hoje, mais uma vez, e o nosso outro também. Era para ser 10 minutos e eu acho que a gente conversou mais de uma hora. Mais de uma hora. Tá certo. Conversa é boa, ela se estende, ela dura. Dura, Muito inclusive, quando termina. Ela continua. É verdade. Muito obrigado, viu, Rudá? Uma boa noite para você. E já está combinado. No lançamento aí do seu. Como é que é? Rios Flutuantes. Você volta Sim. aqui. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado de novo, parabéns pelo trabalho. Uma boa noite para ti, uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Obrigadão. Boa noite. Um abraço. Abraço.